Boa noite, galera. Tudo bem com vocês aí? Eu estou vendo aí que já tem um bom número de gente aqui, pessoal da UESC, pessoal da UniFTC, Boa pessoal noite, que galera. estava Tudo bem com vocês assistindo aí? aí, ou melhor dizendo, que recebeu aí os nossos links de divulgação. Estamos iniciando aqui, mas é mais uma atividade nossa e uma atividade um pouquinho diferente, né? Já que a gente está fazendo aqui com um convidado muito especial, um amigo muito especial, que sempre se disponibiliza para estar aqui junto com a gente e fazendo os trabalhos que ele sempre faz, que a gente faz aqui, companheirão aqui, que é o professor Rafael Freire. Deixa eu colocar aqui, deixa o computador destravar aqui, que é para poder a gente conseguir colocar o professor Rafael Freire aqui na coisa. Bom, muito bem. Aqui, o homem já ficou já no ponto. Boa noite, Gui. Boa noite a todos. Como é que você está, Rafa? Tudo bem, graças a Deus. Na medida do Obrigado. possível, né, nessa pandemia. Pois é, todo mundo se adaptando, esse tal desse novo normal, né? É Que a bom, gente a gente tem que se virar, e é isso mesmo. é isso. E que bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, a gente já, né, dos nossos bate-papos já corriqueiros, agradecer você mais uma vez aqui pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, dialogando e falando, né, de um assunto que tá na ordem do dia, na realidade, né? Quando a gente fala a respeito, né, de legislação nova, coisa que surge, e falar de mudanças né, no processo licitatório, no procedimento licitatório, melhor dizendo, é importante hoje, né? É crucial, é uma demanda que a gente tem hoje, tanto para o pessoal que está em formação, quanto também para profissionais, né? Gorete está aí, ó, dando um salve para a gente. Abração, Gorete. Coisa boa ter você por aqui, tá? Ah, gente, eu estou olhando aqui, a gente vai vendo aqui o nome de um monte de gente boa aqui, dando as boas-vindas e assistindo aqui, e lhe prestigiando. Nos prestigiando. E a gente falando, né, da questão né, das nossas parcerias, do companheirismo de sempre. Eu vou aproveitar para dar o spoiler, já que a gente vai falar a respeito do seu livro, né? Deixa eu pegar ele aqui, peraí, gente. Está aqui na minha coisa, está aqui, olha. Segunda edição do livro Manual Objetivo de Direito Administrativo, do professor Rafael Freire. Já tenho a minha aqui. E ele vai aqui falar, né, para todo mundo como é que, né, pode adquirir esse livro que está, assim, eu sou suspeito para falar, mas que está de altíssimo nível. E aquelas pessoas que adquirirem não vão se arrepender, né? E vou dar um spoiler também, né, que a gente está preparando nesse sentido aí das questões de administração pública. Nós estamos também preparando uma obra em dupla, em coautoria, para falar a respeito de sustentabilidade na administração pública, né? E o professor Rafael Freire já fez um capítulo especialíssimo sobre licitações sustentáveis, né? A gente ainda está definindo ainda, né, Rafael? Mas deve sair só no formato e-book mesmo, não vamos ficar gastando papel, né? Já que a gente está falando de sustentabilidade, né? Mas eu vou deixar você falar aí primeiro, né, fazer a sua apresentação inicial, e aí depois a gente toca aqui o nosso assunto. Eu que agradeço, professor. Eu não me canso de falar todas as vezes que nos encontramos. E foi meu professor, foi meu coordenador, né? E dali surgiu a amizade, e dessa amizade brotou inúmeras parcerias. Então, eu que agradeço por toda a confiança que sempre deposita em nosso trabalho, por nos confiar em inúmeras parcerias. Eu sou muito grato a Deus por sua vida e por me proporcionar momentos como esse aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer também a todos os presentes, aos colegas, né? Você citou aí Gorete, que é nosso colega advogado,
o professor Edson, que é o coordenador geral do curso de Direito da FTC. Seja bem-vindo, professor. Dando boa noite aí. Muitos colegas dando boa noite, advogado também, Danilo Faustino, enfim. Não citar todos os nomes, Ivan, né, Montenegro, não citar todos os nomes para não correr o risco de deixar algum, mas em nome desses que eu citei, todos os outros sintam-se abraçados e muito obrigado pela presença e espero que seja uma noite realmente muito agradável para todos nós. Pois é, eu quero também avisar ao pessoal que está assistindo a gente que essa atividade é uma atividade do componente curricular Direito Administrativo 2 do curso de Direito da UESC, tá? Então, esse assunto que vai ser tratado aqui é um dos assuntos que são tratados nesse componente curricular e para todo mundo que está assistindo e que desejar, nós vamos, claro, já, mas após a metade daqui da palestra de Rafael, a gente vai disponibilizar o link para você preencher o formulário e obter o seu certificado. Então, ainda dá tempo também de você convidar outros colegas. Né? Convide seus colegas para estarem aqui junto com a gente, porque é uma noite de muito conhecimento com o professor Rafael, e, claro, você vai ter aí o seu certificado, principalmente. A gente sabe, né, aluno, nós dois já fomos, né, Rafael? O professor tem certificado? Tem sim. Então, o link para o certificado vai estar disponível para você daqui a pouco. Não se esqueça também, claro, de seguir aqui esse canal. Esse canal aqui é o, digamos assim, é o canal institucional que a gente utiliza para as nossas atividades de ensino. Mas nós temos também o canal lá, arroba. A gente tem também o Quital Ambiental, que eu convido vocês a seguirem esse canal, que é o canal do nosso projeto de extensão Quital Ambiental. Também, dentro das parcerias com o professor Rafael, nós temos também, deixa eu procurar aqui a legenda, para vocês seguirem esse perfil aí no Instagram, o arroba Direito de Estado, que é também um perfil que a gente administra e a gente coloca lá postagens relativas às questões de direito público, né? Como diz o próprio nome, direito de Estado. Então, quero pedir a vocês que vão lá. E, Rafael, você tem um canal no YouTube também, né? Sim, eu costumo não divulgar porque eu não faço muitas ações neles, é mais para que eu possa perenizar e eternizar os vídeos que acabam acontecendo aí durante a nossa trajetória, eu vou armazenando lá. Pois é. Rafael Freire Ferreira. Pois é. E também ainda tem o perfil do professor Rafael lá no Instagram, que é Prof. Rafael Ferreira. É isso, Rafael? Não, ou é Prof. Rafael Freire? Prof. Rafael Freire. Prof. Rafael Freire. Exatamente. E aí, aqui o Gorete botou o professor Mesquita aqui. Será que é Valdir Mesquita? Eu perdi. Mesquita, professor. Valdir Mesquita, grande chefe. Um abraço, professor. Um abraço para você. Né? Então, gente, vamos parar de delongas aqui. Eu vou puxar logo a apresentação do professor Rafael. Opa, cadê ela? Oi! Peraí, ao vivo é assim mesmo, viu, galera? Ao vivo é assim mesmo. E está aqui, né, a apresentação que o professor Rafael disponibilizou aqui para a gente. E com a palavra aí agora, o professor Rafael, para o show dele, que pode se preparar. Que coisa boa vem por aí. Rafael, a palavra é toda sua. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez a todos que estão aqui conosco. Na verdade, o professor Guilherme falou em show, mas é um bate-papo, né? Não criar muitas expectativas, professor, até porque a nova lei de licitações, né, a lei 14.133 de 2021 é muito grande. Então seria impossível a gente tratar dessa lei por completo aqui. Então, por isso que o professor Guilherme deu, com muita felicidade, nomeou aí a nossa noite como panorama da nova lei de licitações, né? Nós vamos fazer um panorama no sentido de demonstrar as principais mudanças que ocorreram nas licitações. Naturalmente, nos contratos administrativos, mas vamos nos pautar apenas nas licitações aqui nessa noite. Então, gente, como o professor Guilherme já adiantou, o meu perfil no Instagram é o @prof. Rafael Freire. Lá eu
costumo trabalhar com duas vertentes, que é o direito administrativo e a proteção de dados pessoais, que são minhas áreas de pesquisa e as áreas que eu tenho livros publicados. Então, quem tiver interesse em alguma dessas áreas, fiquem à vontade. Será um prazer poder interagir com vocês. Inclusive, dúvidas podem me mandar no privado. Eu estou sempre olhando as mensagens e procurando responder o mais rápido possível. Às vezes não é possível ter uma rapidez muito grande, mas a gente sempre está respondendo todo mundo. Então, quem tiver interesse, pode ficar à vontade. Inclusive, nesse próprio perfil também no Instagram, lá na bio, tem o link para, se alguém se interessar pelo Manual de Direito Administrativo. Como o professor Guilherme falou, é um manual completo que serve para a disciplina tanto Administrativo 1 quanto Administrativo 2, já atualizado com a nova lei de licitações, já voltado aí para concurso público e para OAB também. Então, gente, feitas essas apresentações iniciais, muita gente boa aqui presente, podem interagir. Eu não tenho como estar olhando o chat, mas o professor Guilherme depois me passa aí as perguntas, e podem ficar à vontade, que a gente vai discutindo, vai batendo esse papo, porque a ideia é justamente essa nessa noite. Então, pessoal, em abril, no dia 1º de abril, por sinal, eu não esperava que fosse tão rápido. Eu esperava que a gente tivesse uma nova lei de licitações no fim do ano. Não esperava que fosse agora, no início do ano. E veio logo no dia 1º de abril. Então, no dia que eu vi a notícia, eu falei, não, deve ser pegadinha no 1º de abril, não é possível. Aí fui lá, entrei no site do Planalto e lá estava a nova lei. De imediato, já peguei a lei para dar uma lida e começar a trabalhar em cima dela. E aí, aquela surpresa inicial, ela foi se apaziguando, né? A gente foi se acostumando e percebendo que tem sim algumas mudanças. Se você for comparar com a legislação antiga, tem muitas e muitas mudanças, mas se for comparar com a realidade da administração pública e o trato das licitações no dia a dia, na verdade as mudanças foram poucas, porque essa lei veio, na verdade, para consolidar muita coisa que já vinha sendo tratado aí, principalmente pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, e doutrina também, e fora a prática administrativa. Então essa lei ela veio consolidar muitas dessas coisas que nós já estávamos vendo acontecer, porém não estavam ali na Lei 8.6666. Né? Para iniciar, obviamente, eu separei alguns tópicos, gente, propositalmente. Meu objetivo, todas as vezes que eu venho bater esse papo com o professor Guilhermes, não é que a gente venha trabalhar com material, com tópicos, enfim. Mas como a lei é muito grande, como é muita coisa a ser discutido, eu fiquei com medo de eu me perder no tempo e o professor Guilherme tocar aí o gongo, né, falando, professor, acabou, não tem mais como a gente continuar. Então, separei alguns tópicos para a gente discutir sobre essa lei. Naturalmente, começando pelo conceito, e esse conceito ele não mudou, ele continua o mesmo conceito de sempre. Eu trouxe um conceito do meu livro, trouxe um conceito também do STF, entretanto, é tudo aquilo que a gente já estava acostumado, que já estava consolidado. Ou seja, a licitação, o grande objetivo dela é buscar a proposta mais vantajosa possível para a administração pública. Esse é o grande objetivo, essa é a grande finalidade de uma licitação. Aqui, como nós estamos em contato com a maioria das pessoas de Administrativo 2 aqui, então estamos supondo que já passaram para o Administrativo 1, então já tenham noção do que seria o Administrativo 1. Né? Mas nós temos também, já estou vendo aqui, dando boa noite ali, como a Andréia, por exemplo, Andréia Diniz, que ela está em Administrativo 1. Então, eu vou tentar trazer numa linguagem que fique bom para todo mundo, quem já viu e quem ainda não viu, ok? E se forem surgindo as dúvidas, vocês vão me perguntando. Então, nessa ideia de proposta mais vantajosa da licitação, a gente tem que abandonar aquela ideia de preço. Não é o nosso objetivo, não é o objetivo da administração pública, não, quando eu falo nosso objetivo enquanto Estado, né, enquanto país, que é nosso, pertence a nós. Então não é nosso objetivo preço, porque nem sempre
se pautar apenas em preço, você vai ter aquilo que é mais vantajoso. Porque a gente tem que lembrar que um dos preceitos básicos do direito administrativo é o quê? O interesse público. Esse é esse é um princípio basilar do direito administrativo. É a base, é o alicerce. Então, o interesse público. Se é o interesse público, a gente tem que estar sempre pensando em obter a melhor proposta para a administração pública. E isso aí vai passar não só pelo preço da coisa, como os custos que pode vir a ter em cima daquilo, né? Como também outros conceitos agregados, como, por exemplo, de sustentabilidade, que o professor Guilherme já adiantou aí que nós estamos preparando um e-book para falar sobre a sustentabilidade na administração pública, né? Então, dentro dessa ideia aí, a gente vai ver que a licitação também é um instrumento social, também é um instrumento ambiental, também é um instrumento cultural. A gente vai perceber tudo isso nessa nossa conversa aqui hoje. Então, é isso que, tanto esse conceito que eu trouxe aí do meu livro, quanto o conceito que eu trouxe do STF em uma ação direta de inconstitucionalidade, é sempre nessa ideia de se pautar na igualdade entre os licitantes, se pautar na satisfação do interesse público. É sempre assegurando que a melhor proposta possível seja atingida com aquele procedimento licitatório. Então, falando da nova lei especificamente, aí nós iríamos para o nosso segundo tópico, né, que é a transição legislativa e aplicação da nova lei. Gente, isso é muito curioso, porque tem surgido inúmeras perguntas sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo há pouco tempo lá no Instagram, eu coloquei um vídeo lá no Instagram há pouco tempo, porque surgiram várias perguntas sobre isso no meu privado. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: no momento nós temos dois regimes. A lei 8.066 continua, de 93 continua válida, e a nova lei, a 14.133 de 2021, também já está em vigor. Não houve vacácios legis, né? A linguagem jurídica aí para dizer que aquela lei ainda vai, ela já foi publicada, mas ela ainda vai entrar em vigor. Não existiu isso. Então, imediatamente ela já entrou em vigor. Então, no momento, nós temos duas leis de licitação em vigor. Então, como é que fica isso? Como é que a gente resolve essa história? É muito, muito simples. Não existe regime híbrido. Significa o quê? Eu lembro que logo quando saiu logo quando saiu a nova lei, que todo mundo percebeu que teríamos dois regimes concomitantes, surgiu alguns memes vindo ali do Rei Leão, né, quando apresenta o leãozinho ali a comunidade, e surgiram alguns memes nesse sentido, mostrando a nova lei, mas como se fosse um pedaço de cada animal ali, uma coisa bem esquisita, como se fosse algo híbrido que estivesse juntando várias coisas em uma. Não, não é isso. Nós estamos sim com dois regimes licitatórios em vigor, isso é fato, mas a administração pública, o gestor público, ele só pode usar um regime de cada vez. Ele vai ter que optar qual regime ele quer utilizar. Se ele optar em um procedimento licitatório por utilizar um regime, seja o antigo, que é 8.066, ou o novo, que é 14.133, se ele optar por utilizar um desses dois regimes, ele vai ter que seguir até o fim e até o contrato administrativo. Nem a licitação, nem o contrato administrativo poderá mudar. Tem que ir até o fim com o regime que foi escolhido. Então, nós não temos um regime híbrido. Nós não podemos escolher aquilo que mais favorece um ou que mais favorece outro. Isso não existe. Vai ter que se pautar apenas em um. E essa nova lei, ela naturalmente, ela revogou, né, a antiga lei, que é a 8.666. Não revogou ainda no momento, porque a 8.066, como eu disse, ainda está em vigor e permanece por 2 anos. A contar do dia 1º de abril, tem 2 anos que ela ainda estará em vigor. Acabou os 2 anos, fica apenas a 14.133, quando acabar os 2 anos. Então, essa 14.133, ela veio para unificar a lei de licitação
já englobar o que nós tínhamos, que era uma lei de pregão, né? Que era 10.520 de 2002, e também englobou a lei do regime diferenciado de contratação, que é a lei 12.462 de 2011. Ou seja, nós tínhamos 3 regimes: 8.666, 10.520, 12.462. A nova lei englobou tudo isso. Então temos tudo em apenas uma lei. Quem optar pelo regime antigo nesse momento, que ainda está em vigor, continua tendo que utilizar todas essas leis aí. Mas quem optar pelo regime novo já engloba tudo. Outro ponto importantíssimo também é que a nova lei, de imediato, já revogou a parte da lei 8.666 que falava sobre as penas. Então, a lei 14.133, ela incluiu já no Código Penal os crimes relacionados com a licitação. Olha que coisa interessante. Na 8.666, nós tínhamos um capítulo específico sobre as penas, os crimes ligados à licitação. E apesar da lei, olha, eu estou repetindo aqui porque isso é muito importante para quem for prestar o OAB ou concurso público nesse momento. A lei 8.666 continua em vigor, mas a parte dos crimes não. A parte dos crimes foi imediatamente revogada, porque foi inserido os crimes no próprio Código Penal. Então, temos esse detalhe que foi muito acertado. Não tem por que crime ser tratado na lei de licitações, tem que ser tratado realmente no Código Penal. E a quem se aplica a lei 14.133, que é a nova lei, é a administração pública direta, a administração pública indireta, os fundos especiais, né, as entidades também controladas pela administração direta. Mas eu dou outra observação para quem for concurseiro ou quem for prestar o OAB. Tenha cuidado, porque a nova lei de licitações não abrange as empresas estatais. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu acabei de dizer para vocês que a nova lei se aplica à administração direta e à administração indireta, exceto as empresas estatais. As empresas estatais, elas são regidas por legislação própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Beleza, gente? É um pulo do gato. Então, é a administração indireta, sim. A administração indireta obedece a 14.133, sim, exceto as empresas estatais que têm legislação própria. Então, concurseiros de plantão, OABeiros de plantão, cuidado com isso. E também não sei, professor Guilherme, né, se não resolve também colocar aí aquela velha casquinha de banana na prova. Se colocar, vocês já estão sabendo. Já não pega mais ninguém, viu, professor Guilherme? Então, seguindo aí nesses tópicos que eu separei para vocês, tem os objetivos, que está lá na nova lei, no artigo 11. Os objetivos da nova lei de licitações. Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. Mas trouxe algumas coisas interessantes. Quando eu falo que não mudou muita coisa, é se você tiver antenado ao TCU, tiver antenado a regulamentos, resoluções, decisões do Tribunal de Contas. Mas em relativo à lei 8.666, sim, tem mudanças. Ao que já acontecia na prática, não, foram poucas mudanças. Então, nesse artigo 11, nós temos os objetivos da licitação, que lá, o primeiro de todos é aquilo que eu já falei para vocês no início, que é a finalidade, a grande finalidade da licitação, que é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. E dentro disso, o inciso 1 do nosso artigo 1º, ele fala lá que, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, a gente, na hora que for fazer uma licitação, que tiver, se for produtos ali, bens, vai ter que levar em conta também o ciclo de vida deles, porque se ele tem um ciclo de vida menor, ele se torna mais caro. O concorrente tem um produto com um ciclo de vida maior. É um pouquinho mais caro, mas o ciclo de vida é bem maior, que no fim das contas se torna mais barato. Então a proposta mais vantajosa também passa pela avaliação do ciclo de vida do objeto da licitação. No inciso 2 do artigo 11, tem o tratamento isonômico entre os licitantes, como sempre foi, não pode
modificar, porque isso tem a ver com a manutenção da competitividade. Para você ter uma competitividade real, você tem que ter um tratamento isonômico entre esses participantes, entre os licitantes, né? No inciso 3, fala sobre sobrepreço e sobre superfaturamento, né? E o inciso 4 fala sobre incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Então aqui eu chamo a atenção para o que seria esse sobrepreço e o que seria superfaturamento. São coisas diferentes. Porque quando você fala de sobrepreço, a própria lei de licitações trouxe conceito, vai estar lá no artigo 6º, que tem vários conceitos no artigo 6º, é uma lei bastante didática. Ela deixa bem claro que o sobrepreço é aquele preço que ele foi orçado com valor superior aos preços de mercado. Isso é um sobrepreço. Você tem orçamentos que estão claramente superiores ao mercado. Já o superfaturamento é totalmente diferente. Isso é improbidade administrativa. O superfaturamento é o dano que se provoca ao patrimônio da administração, como também está lá no artigo 6º da 14.133. Então a gente está falando de improbidade administrativa. Sobrepreço traz prejuízos também? Traz. Mas é diferente de superfaturamento. Tá certo? No nosso próximo tópico, dentro dessa nossa ideia aí de tentar otimizar o máximo possível essa nossa conversa de hoje, eu trouxe os princípios. Trouxe bastante princípio, muitos princípios aí relacionados, que são, muitos deles estão lá expressamente previstos no artigo 5º, outros não, que eu trouxe aqui hoje. Nós não vamos falar sobre todos eles, obviamente, mas nós vamos citar onde houve mudanças significativas que chamam a atenção e que a gente precisa realmente ter cuidado aí, porque é uma mudança de fato. A Lei 8.066 também tinha um rol de princípios, né, gente? Só que na nova lei esse rol foi muito maior. No meu livro, eu trago não só os princípios. Na verdade, no meu livro, eu continuo tratando das duas leis, viu, gente? E eu indico quando é o regime novo e o regime anterior, porque ainda está em vigor. Então, enquanto a lei 8.066 estiver em vigor, a doutrina tem que trazer isso aí. Então, está lá, o capítulo de licitação acabou ficando um pouco maior do que o previsto, justamente por estar prevendo duas legislações aí que ainda continuam em vigor. Então, eu trouxe todos esses princípios, tanto da lei anterior quanto da lei nova, quanto princípios também que são implícitos. São aqueles princípios que a gente extrai da doutrina, extrai de decisões do TCU, enfim, que são, sim, importantes para o entendimento da licitação e do contrato administrativo. O primeiro deles seria o princípio da isonomia e da igualdade. Gente, nada mudou, o que você já conhece de direito administrativo sobre o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, continua sendo isso aí. Mas a parte que eu chamo a atenção, que é interessante na nova lei de licitações, é que ela trouxe margens de preferências entre os licitantes. Então isso é aquela velha coisa que a gente aprende. Lembra que a gente aprendeu lá no estudo do direito que a igualdade nem sempre é tratar todo mundo da mesma forma? Nem sempre é assim. Porque a lei, ela pode trazer diferenciação entre as pessoas. Não é isso que nós aprendemos? Então pode haver diferenciação entre as pessoas, porque a lei, ela pode trazer ali situações para que na prática a igualdade seja alcançada. Não necessariamente seria igualdade formal, né? É uma tentativa de se alcançar uma igualdade material. A gente sabe que o alcance da igualdade material é praticamente impossível, né? Nossa igualdade é formal, mas sempre há tentativas por meio de lei. Então a nova lei, ela trouxe a chamada margem de preferência. Está lá no artigo 26 da nova lei, para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Então ela traz uma preferência de até 10% para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, né? Isso não tem diferença nenhuma, já tinha na lei anterior, mas trouxe uma novidade, professor Guilherme, só para o senhor aí que trabalha com direito ambiental, nós, né? Não só o senhor, nós trabalhamos com direito ambiental. Trouxe uma grande novidade a nova lei.
tem a margem de preferência para quem trabalhe com bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis. Olha que beleza. Claro que vai ter um regulamento dispondo como isso vai acontecer. Mas bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis vai ter uma margem de preferência de até 10%. Significa o quê, gente? Se você tem uma proposta vencedora de X valor, esses produtos reciclados, recicláveis, biodegradáveis, ele pode ser até 10% mais caro, que ainda assim ele vai ser escolhido. Isso é a margem de preferência. Está dentro da ideia de isonomia, né? Porque a licitação, ela tem que ser sustentável. Não tem mais aquela ideia de licitação comum e licitação sustentável. Não tem mais essa ideia. A licitação, ela tem que ser sustentável. Uma licitação que não é sustentável, ela não atinge o interesse público. E relembrando o que eu falei logo no iniciozinho, sustentabilidade não é apenas critério ambiental. Nós temos critérios aí sociais, culturais, né, que estão envolvidos aí, muitos outros critérios nesse bolo, tá? Então, quando nós falamos lá sobre a inovação tecnológica, desenvolvimento nacional, a margem de preferência aí já aumenta, vai para 20%, porque até agora eu tinha falado em 10%, não foi? Já se for bens manufaturados nacionais, serviço nacional, resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, aí pode chegar até 20% de margem de preferência. Isso aí atende, inclusive, pessoal, a nossa Constituição. Né? Lá no artigo 1º, quando fala da livre iniciativa, né? O artigo 4º também, quando fala do desenvolvimento nacional, enfim, está atendendo ali os fundamentos da República. Está atendendo a ideia de que o desenvolvimento nacional tem que ser priorizado. Então, tudo isso está dentro da ideia de isonomia, de igualdade. A gente está falando de dar preferência, mas está dentro da ideia de igualdade, sim. O princípio da seleção da proposta mais vantajosa é outra novidade, né? Esse princípio vindo de forma expressa, além de um princípio, ele é um objetivo, como nós já falamos lá atrás. Tinha isso lá nos objetivos. Então, a gente está falando da relação custo-benefício, estamos falando daquela ideia de que não é o mais barato, mas sim o mais completo e mais barato. Está trabalhando com a ideia de completude, né? Eu quero a proposta mais completa possível e unindo essa ideia de completa e barata, né? E isso vai vir aí a duração do bem, do ciclo de vida, como já falei para vocês lá atrás. O princípio de desenvolvimento nacional sustentável não é nenhuma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, mas por que eu faço questão de estar frisando ele? Porque a nova lei, ela tratou do desenvolvimento nacional sustentável em várias passagens, mostrando que é uma nova tônica, né, uma nova pegada. Tentando diminuir as pegadas, os rastros que nós deixamos pelo nosso mundo. Né? Isso a gente só faz com desenvolvimento sustentável. Okay? Que aí, como eu falei para vocês, vai envolver meio ambiente, o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto cultural, e dentro disso está a função regulatória da licitação. E aí vem um ponto muito, muito legal da nova lei. Quando a gente fala de função regulatória, ela trouxe expressamente, e dessa vez foi como obrigação, porque lá no artigo 116 ela deixa bem claro que o contratado, quem é o contratado? Aquele que venceu a licitação. Então o contratado, ele deverá cumprir, ou seja, o que é que o artigo 116 fala? Tem no 116 e tem no artigo 25, parágrafo 9. Nos dois, lá vai deixar bem claro assim, deverá. Se lá está escrito deverá, significa que é uma obrigação. Então vai ter que cumprir reserva de cargos. Então o contratado vai ter que ter lá nos empregos que ele disponibiliza, nos seus funcionários, reserva de cargo para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, para aprendizes. Olha que legal, gente. Além disso, também nós temos lá, dessa vez não fala deverá, dessa vez não fala como obrigatoriedade, fala como poderá.
Poderá, mas pode entrar como um diferencial competitivo. Esse poderá tem lá dizendo que no seu quadro de funcionários, né, nas suas contratações, deve prestar atenção na contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. Olha que legal. Poderá na forma disposta em regulamento. Então, pode surgir regulamentos aí na administração pública federal, estadual, municipal, já dispondo isso. Uma vez os regulamentos dispondo, já torna obrigatório, vai ser obrigado que aquela empresa, para contratar, mesmo que ela seja vencedora, mas para contratar com a administração pública, que ela contrate, que ela tenha no seu quadro mulheres vítimas de violência doméstica. A gente sabe que tem muitas mulheres vivendo em um quadro, em uma situação social, que muitas vezes até para se colocar no mercado de trabalho existe uma dificuldade, uma questão psicológica, né? Uma questão de segurança, enfim. Então, a nova lei de licitações trouxe essa ideia aí, mas não foi apenas isso. Além da mulher vítima de violência doméstica, também trouxe os oriundos ou egressos do sistema prisional. Mas aí nós temos nessa ideia de que os regulamentos vão tratar. Se os regulamentos, de fato, tratarem sobre isso, torna-se obrigatório. Enquanto eles não tratarem, é uma possibilidade. Já o que eu falei anteriormente é deverá, né? Mas tudo isso está na função regulatória da licitação. Já nos princípios que vêm do LIMP, do artigo 37 da nossa Constituição, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a grande novidade é que a eficiência está expresso na nova lei, que não estava na Lei 8.666, mas é natural, por conta da data. A antiga lei de 93. A eficiência ela foi incluída na Constituição Federal só posteriormente, emenda constitucional. Então, a nova lei já englobou a eficiência também. A probidade administrativa, que é agir com ética, com probidade, com honestidade, não teve mudanças, continua a mesma coisa. O princípio da vinculação ao edital, isso aí mudou. Apenas a nomenclatura que mudou. Por quê? Antes era chamado de instrumento convocatório, porque você podia ter situações que era edital e situações que eram a carta convite. Só que a nova lei não trouxe a previsão da carta convite. A carta convite não está prevista. Tudo tem que ser por meio de edital. Tudo tem que ser por meio de edital. Então, hoje, é princípio da vinculação do edital. E como a gente sabe, popularmente falando, o edital é a lei do concurso público, né, gente? A gente já está acostumado... gente, concurso público, que, pelo amor de Deus, é a lei da licitação. E tão acostumado a dar aula para cursinho de concurso que aí já fica com isso na cabeça. A gente costuma ouvir muito isso. O edital é a lei da licitação. Mas é verdade. Como o edital é a lei do concurso, o edital é a lei da licitação. Então, hoje não tem mais a carta convite. Então, é vinculação ao edital. Claro que o edital tem que estar conforme a lei, né? Ele não pode contrariar a nossa legislação. Mas tudo que for definido dele vai ter que seguir. Ele vincula. O princípio do julgamento objetivo é aquela ideia de afastar, quando a gente fala de julgamento objetivo, é a ideia de afastar a discricionariedade na análise das propostas. Julgar as propostas de forma objetiva. Então tem que criar critérios. O edital tem que trazer critérios para isso. E aí, lá no artigo 33 da nova lei, tem alguns critérios, que é o de menor preço, o de maior desconto, o de melhor técnica, ou conteúdo artístico, o de técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico, enfim. São os critérios objetivos que vão ser traçados de acordo com a modalidade de licitação escolhida. Né? Quando a gente fala de menor preço, a gente vai encontrar essa modalidade, esse critério de julgamento nas modalidades pregão, concorrência, na formação do registro de preço e na criação do catálogo eletrônico de padronização de compras. O que seria isso? O catálogo eletrônico de padronização de compras é um catálogo que os entes federativos podem criar, que lá já padronizam as compras e ali você já tem uma consulta a se fazer de compras padronizadas. Né? A formação do sistema de registro de preço é um banco de dados, né? com
com o registro de todos os preços que vão sendo atualizados aí de tempos em tempos na administração pública. A concorrência é uma modalidade de licitação, o pregão é uma modalidade de licitação, e em tudo isso que eu acabei de citar, utiliza-se o menor preço. Agora, é importante a gente sempre lembrar, como a gente está falando de menor preço, fica vedado que você utilize disputas fechadas. O que seria disputa fechada? É aquela onde um licitante não tem acesso à oferta do outro. Certo? Isso é vedado, porque se a ideia é obter o menor preço, tem que ser tudo aberto. Um vai ver a oferta do outro justamente para que tenham lances sucessivos e a gente possa diminuir cada vez mais aquelas propostas. Então tem que ser aberta. No menor preço não pode utilizar aí de forma fechada. É parecido com o que acontece no maior desconto. Porque se a ideia do menor preço é conseguir o menor preço possível, a ideia do desconto é a mesma coisa. Aquele critério de julgamento maior desconto, você quer comprar aquilo com o maior desconto possível, né? Então a proposta vencedora é aquela que ofertar o maior desconto percentual, já considerando não só o produto, como os custos indiretos, não só aquele objeto específico, que é serviço ou produto, aquele objeto específico, também considerando os custos indiretos que envolve ele. Né? Quando a gente fala aí de menor preço ou maior desconto, a gente está falando disso aí. E também, no maior desconto, vai ser vedado, né? A utilização do sistema fechado, justamente porque a gente quer saber quais são as propostas para cada vez mais ir diminuindo. E também vai ser utilizado na modalidade pregão, na modalidade concorrência, no sistema de registro de preço, no catálogo eletrônico de padronização de compras, naquilo que eu já tinha dito lá do maior desconto. O que vale por menor preço, vale por maior desconto. Ok, gente? Já esse critério melhor técnica ou conteúdo artístico, aí já é um pouquinho diferente, né? Porque nesse critério de julgamento já está se pretendendo contratar um projeto ou contratar um trabalho de natureza técnica, ou científica, ou artística. Então aí já tem que se analisar as técnicas e os preços. Não é apenas analisar preço, aí já tem que analisar também a técnica. Não adianta ter um preço muito barato se não tem aspectos técnicos que realmente tragam valor para aquele objeto licitatório. E aí, onde é que é utilizado melhor técnica e conteúdo artístico? É utilizado na concorrência e no concurso. Gente, me perdoe por estar assim, né? De uma forma um pouco acelerada, mas é porque realmente a gente tem muita coisa para ser dita e eu quero aproveitar o tempo da melhor forma possível, viu? Aí depois o professor Guilherme vai selecionando aí as perguntas que porventura possam surgir e a gente vai discutindo elas aí, certo? A gente vai responder todas elas ao final. Dentro dos critérios, ainda dos critérios de julgamento, tem a técnica e preço, né? Que parece muito com a melhor técnica, né? Que eu acabei de citar, porque vai ser um julgamento baseado na técnica e no preço. Só que aí vão ter pontuações que são dadas ali aos licitantes a partir de uma ponderação de critérios que já foram definidos no edital. São notas que vão sendo atribuídas para os aspectos técnicos, né? E aí você vai chegando ao preço daquela proposta. Tá? Nesse caso aqui, de técnica e preço, é vedada a utilização do modo de disputa aberta. É ao contrário do que eu falei lá no menor preço, no maior desconto. Porque aqui, já nesse caso, a ideia... Tudo bem que eu quero um preço menor. Certo, ótimo. Mas a ideia principal é que seja uma técnica adequada. A melhor técnica. O preço já está entrando aí como um segundo plano. Ele também é relevante, mas primeiro a gente tem que avaliar a qualidade. Então, por isso que é vedada a utilização do modo de disputa aberto nesse tipo de critério de julgamento. Okay? Nesse critério de julgamento vão ser feitas bancas, né? Com 3 membros, que podem ser ali servidores efetivos, empregados públicos, enfim, pertencentes ao quadro permanente da administração, né? Ou pode ser também profissionais contratados com conhecimento técnico para aquela licitação específica. E aí essas bancas é que vão fazer essas votações aí e dar essas notas técnicas. É a banca que foi constituída. O maior retorno econômico é algo muito, muito interessante, né? Nesse caso,
o objeto aí da licitação vai ser a prestação de serviços, ok? Só que esse objeto que é a prestação de serviço, você pode incluir aí realização de obras e fornecimento de bens, tá? Sempre com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, que no caso é a administração pública. Então, você quer gerar a maior economia possível para os cofres públicos. Reduzir despesas correntes, por exemplo, né? É um dos objetivos. E aí vai ser o contratado, ele vai ser remunerado com base na economia gerada. É um contrato de eficiência. Isso é interessantíssimo. Isso é um modelo de administração gerencial. É um modelo de administração moderno. Porque quanto mais economia ele gerar para a administração pública, tem aquele serviço que a administração pública já presta com habitualidade. Então ele promete que ele vai pegar aquele serviço ali e vai diminuir o máximo possível as despesas. Ele vai trazer uma economia bem grande para a administração. Então, quanto maior for a economia dele, mais ele vai ser remunerado, porque ele deu um retorno econômico maior. E aí vão ter propostas de trabalhos que vão ser apresentadas, né, na licitação, propostas de preço. Isso tudo vai ser considerado ali no processo licitatório, que vocês vão estudar isso aí muito bem posteriormente. Já o critério de julgamento maior lance, que é adotado apenas somente, geralmente lá no concurso público, quando vem assim a palavra apenas, somente, né? A palavra só, restringindo, todo mundo tem medo de marcar. Quando a pessoa não tem certeza daquilo que está sendo perguntado ali, ela fala, essa aqui eu não vou não, porque o apenas e o somente aqui pode ser uma pegadinha. Entretanto, aqui é exatamente isso, aqui não é pegadinha nenhuma. O critério de julgamento maior lance, ele vai ser adotado apenas na modalidade leilão. Que é o leilão, você está ali dando maior lance. Quem dá mais, leva o objeto da licitação. Ok? Ele não pode ser adotado na concorrência. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Por conta da lei anterior. Na lei nova, apenas na modalidade leilão. Certo? E aí eu saio para o próximo princípio, que seria, que já falei aí desses. Você vê que nos princípios já estou aproveitando para falar de uma série de coisas, né? Agora a gente falou dos critérios de julgamento. Então agora, seguindo aí nos princípios, tem o princípio do interesse público, não mudou nada, continua sendo o vetor da administração pública, né? O princípio do planejamento, esse é porque agora nós temos as fases divididas com aquela... nós tínhamos na Lei 8.066 a antiga fase chamada de fase interna, que era a fase preparatória da licitação, né? Que ali tinha elaboração do edital, termo de referência, minuta do contrato, projeto básico, né? Então, aquela antiga fase interna agora é chamado de planejamento. Está dentro de uma das fases, está dentro da fase de planejamento da licitação. Então, ali vai continuar sendo elaborado o edital, o termo de referência, as minutas de contrato, o projeto básico daquilo que pretende ser contratado. Está ligado com o plano de contratações. Você está planejando para contratar. Seria essa a ideia. Tá? E não esquecendo que tem que estar relacionado com a lei orçamentária, né? Porque você não pode fugir daquilo que está previsto no orçamento. Isso é planejamento. Então, as licitações não podem ultrapassar os gastos públicos planejados, que estão previstos na lei orçamentária. O princípio da publicidade, a grande novidade, vocês podem colocar aí no Google, já existe esse portal, já foi criado, que até pouco tempo não estava criado o portal, mas já foi criado, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. A grande novidade é que agora não tem aquela história mais de jornal de grande circulação, tal, botar ali nos murais, tal, não tem... Pode continuar fazendo esse tipo de coisa? Pode, mas não é mais o requisito. O requisito formal, a obrigatoriedade é que tudo vá para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então lá é que vai centralizar, isso é uma grande, grande novidade. Portal Nacional de Contratações Públicas. É lá que vai centralizar todas as contratações públicas do nosso país. Desde o edital vai ser divulgado por lá, tá? Até o final, até o contrato que for assinado entre as partes. O contrato administrativo que surgiu ali. Ok?
Na nova lei também tinha um dispositivo que falava sobre jornal de grande circulação, mas foi vetado. Não precisa mais, para não estar gastando dinheiro aí com jornais. Vai para o portal, que é gratuito, é nosso, é do governo, e lá vai ficar tudo. Quem quiser saber de uma licitação, só ir lá no portal e consultar, que vai estar tudo lá. Quer saber sobre preço, sobre tabelas de preço, tudo mais, planilhas, está tudo lá, tudo certinho. Compras, obras, vai estar tudo nesse portal nacional de contratações. Outro princípio que veio para consolidar aquilo que já vinha sendo tratado aí na jurisprudência do TCU é o princípio da segregação das funções. A ideia, gente, não sei se vai dar certo, não tenho certeza se vai dar certo, mas a ideia é que você separe as funções. Cada sujeito que participar do procedimento não vai estar acumulando poderes. Cada um vai estar dentro de uma fase específica, certo? A ideia é que os atos e decisões ali não estejam na mão de uma pessoa só. Porque é o que, por exemplo, as prefeituras dos municípios pequenos, as pequenas cidades, faz como? Contrata uma pessoa e ela fica ali fazendo licitação e cuida de tudo, não é isso? Então a ideia é justamente que não centralize na mão de um só, não acumule na mão de um só. É a centralização de funções. Muito pela questão também de um estar fiscalizando o outro, né? Seria a ideia de tentar diminuir também corrupções, aumentar a eficiência, ter uma maior produtividade, porque você estaria especializando as funções. Essa seria a ideia, ok? Porque um agente ali da administração não ia poder invadir a função de outro. Isso é segregar as funções, que já era consolidada pelo TCU. O TCU já orientava nesse sentido e a nova lei veio a consolidar isso. O princípio da motivação não tivemos grandes mudanças, né? Exceto quando você fala daquela questão social e ambiental do contrato, que tem que estar motivando essa. Motivação seria a justificativa, né? Dizendo ali os motivos de fato e de direito. Então, esses critérios ambientais aí, sociais, eles se tornaram relevantes na nova lei. Então, a gente pode dizer que uma novidade seria se preocupar com isso. Tá? O princípio da segurança jurídica não mudou nada. A gente sabe que a administração também faz coisa julgada, também tem direito adquirido, também tem ato jurídico perfeito, lá no artigo 5º da Constituição, né, que fala sobre segurança jurídica. Então não é novidade nenhuma. A razoabilidade e a proporcionalidade também não trouxe nenhuma novidade. A novidade é que veio expresso. Não estava expresso na 8.066 e está agora na nova lei. A novidade é só essa, mas continua o mesmo conceito. O princípio da transparência também continua a mesma coisa. A única novidade é o portal que eu mencionei para vocês lá atrás. Nós temos o Portal Nacional de Contratações, o PNCP. Essa é a grande novidade do princípio da transparência. O princípio da competitividade também não traz grandes novidades, porque a competitividade sempre foi a grande finalidade, né, o objetivo da licitação, da administração pública. Então também está dentro da mesma ideia. Né? Tem que garantir a competitividade. Agora, na nova lei, ela fala muito sobre a questão do parcelamento, né? Dividir o objeto da licitação em lotes, em grupos e itens, porque isso estaria dentro de uma ideia, né? Seria um exemplo de como garantir a competitividade. Porque se você compra tudo junto, às vezes você tem um item mais barato, mas outro sai mais caro. Quando você divide por lotes, por grupos, por itens, você tem condição de ter aqui uma compra mais barata para uma coisa, uma compra mais barata para outra coisa. Então isso é isso que trouxe a nova lei, aumenta a ideia de competitividade, que seria o parcelamento. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. A celeridade é mais um princípio previsto aí, mas não temos também grandes novidades em relação a isso, princípio da celeridade. Economicidade e eficácia também já era uma previsão constitucional, né, gente? Porque a economicidade tem a ver com a proposta mais vantajosa, então também não tem grandes mudanças. A eficácia, gente, eu já vou aí utilizar os conhecimentos de administração de empresas. A gente aprende lá no curso de administração, e o professor Guilherme, enfim, consegui concluir o curso de administração de empresas, professor Guilherme. Agora, enfim, eu posso dizer que sou realmente o bacharel em administração. O curso demorou, mas saiu. A gente aprende que a eficácia é fazer o que tem que ser feito. Não importa como você faça, né? É fazer o que tem que ser feito. Já a eficiência
é fazer da melhor forma possível. Então, não confunda os princípios da eficácia e o princípio da eficiência, tá bom? Tem também, eu trouxe para vocês princípios correlatos, que não estão aí como princípios da licitação, mas eles são princípios extraídos implicitamente ali da lei, né? O princípio do parcelamento, que eu tinha acabado de falar para vocês que a gente ia falar sobre isso, é justamente aquilo que fala sobre a divisão do objeto. Quanto mais parcelas você consegue, claro que você não pode perder a viabilidade técnica, né? A viabilidade técnico-econômica, porque tem coisa que é indivisível, você não tem como separar. Claro que sem perder essa ideia, quanto mais você separa, para que você tenha ali preços diferentes para cada um e não seja um global, você está aumentando a competitividade, amplia a competitividade. Então, o princípio do parcelamento ele está muito ligado ao princípio da competitividade, ok? O princípio da padronização, aí a ideia de padronizar mesmo, gente, uniformizar, estandardizar, é você pegar as especificações estéticas, especificações técnicas, o desempenho de determinado objeto da licitação, e você vai criando padrões, porque fica muito mais fácil de licitar, para que você não tenha aí padrões completamente diferentes, porque se você tem uma qualidade inferior e uma qualidade superior, é óbvio que os preços vão ser diferentes. Então, quanto mais você consegue padronizar, melhor para a licitação. Ok? O princípio da responsabilidade fiscal também é um princípio correlato, porque tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal, tem que tomar cuidado com o equilíbrio das contas públicas. A licitação ela não pode endividar, né? Não pode servir para endividamento da administração pública. Então tem que ter muito cuidado sempre com a responsabilidade fiscal. Saindo dos princípios, nós avançamos aí para contratação direta. Teve algumas novidades. Não tem como a gente falar aqui de tudo da inexigibilidade, da dispensa, né? Da licitação dispensada, da dispensável, da inexigível, mas alguns pontos que tem novidades a gente traz nesse panorama aí. Então o conceito não mudou, a ideia da contratação direta é a ideia de exceção, porque qual é a regra no direito administrativo? É a licitação, é contratar com o procedimento licitatório. Então, quando há possibilidade de fazer licitação, tem que fazer. Agora, excepcionalmente, você pode não fazer a licitação, porque você tem aí a dispensa e tem aí a inexigibilidade. Você pode não realizar a licitação, isso seria uma contratação direta. O próprio nome já diz, você está contratando diretamente sem o procedimento licitatório, né? Então aí, como eu já adiantei a vocês, a contratação direta tem duas espécies, né? Ela é um gênero que vai ter aí a dispensa como uma das espécies e a inexigibilidade como outra espécie. Dentro da dispensa você tem a dispensada e a dispensável. E a lei traz tudo subdividido, os artigos específicos sobre cada um deles, né? Quando você fala que uma licitação ela é dispensável, né? Aliás, toda a contratação direta, não só a dispensada, toda a contratação direta, você está falando que não está tendo viabilidade de competir. Então não está sendo viável fazer uma competição ali naquele momento, então não tem como realizar aquela licitação. Então o que a gente vai fazer? Você tem a possibilidade de fazer uma licitação dispensável, que aí é quando a licitação é possível, mas discricionariamente o gestor opta por não fazer, porque a lei já permite que ele não faça. É discricionário ele optar por fazer ou não. Onde está isso na nova lei? No artigo 75. Ok? Já a licitação dispensada é um rol taxativo. É quando a nova lei vem lá no artigo 76 e fala, não, aqui já está dispensado. Não é discricionário, vou fazer ou não fazer. Não é isso. Aqui agora está dispensado, você não vai fazer a licitação. E está relacionado à ideia da alienação de bens públicos, lá no artigo 76 da nova lei. Já a inexigibilidade, aí a gente está falando de uma total inviabilidade de competição.
A inexigibilidade ela é fundada na inviabilidade de competição. A análise aí é vinculada, porque a gente tem uma situação que não deixa o gestor ter outra opção. Ele tem que contratar de forma direta. Aí já é o artigo 74 da nova lei. Ok? E, independente de ter sido aí a inexigível, a dispensado ou a dispensável, nós temos o procedimento de justificação no artigo 72. O procedimento de justificação, como o próprio nome já diz, é um procedimento que tem que ser feito para justificar a contratação direta. Porque se é uma exceção, se a regra é licitar, então você tem que justificar por que você não vai licitar. Então, lá no artigo 72, tem o procedimento de justificação da contratação direta. Tá? Dentre as hipóteses mais relevantes aí da licitação dispensável, onde tem números, onde tem valores, e aí concurso público e OAB gosta muito. OAB adora o assunto licitação e contrato administrativo. É quase um fetiche, nunca vi. Né? Na verdade, quando você pega a emenda do administrativo 1 e do administrativo 2, a OAB adora administrativo 2. Nunca vi igual, né? Intervenção estatal na propriedade, licitação. Volta e meia está caindo coisa sobre isso. Então, quando a gente fala aí da nova lei, eu tentei trazer aqui algumas coisas mais relevantes aí na licitação dispensável, né? Então, tem no artigo 75, quando ele fala assim, é dispensável a licitação, aí tem o inciso 1 e 2, que fala de valores. Para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil, no caso de obras ou serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, ou seja, valores inferiores a 100 mil. Se foi 100 mil, já não serve, tem que ser inferior a 100 mil. Ou para contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, aí já no caso de outros serviços e compras que não sejam os que eu acabei de citar no caso dos 100 mil, que é a obra de serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. Então você tem até 100 mil, você tem até 50 mil aí. Só que outro ponto que é muito importante é que agora, nisso aí especificamente, a nova lei ela trouxe algo que eu achei muito, muito legal. Não é mais por licitação não, esses valores como era antes. Não é por licitação não. Agora, gente, é por somatório. Então, se você for no artigo 75, né, no parágrafo 1º, lá deixa bem claro que o somatório que for despendido no exercício financeiro pela unidade gestora não pode passar esse valor. E o que é um exercício financeiro? É dentro daquele ano financeiro. Então, se você fez aquele mesmo tipo de compra, aquele mesmo tipo de serviço, ele vai somando. Se você passar dos 100 mil ou dos 50 mil, aí não tem jeito, você vai ter que fazer licitação. A não ser que você espere o próximo exercício. Isso aí foi muito bom, foi sensacional. Ok? Agora a gente está falando de somatório de despesas relacionadas a objetos da mesma natureza. Se for objetos de naturezas distintas, obviamente que é uma outra licitação, né? Então não vai ter o somatório aí não. Tá bom? Outra coisa que para concurso e OAB eu chamo a atenção é o parágrafo 7º do mesmo artigo 75, quando traz lá o valor de 8 mil reais. Lá fala que não se aplica o disposto no parágrafo 1º, ou seja, aqueles limites, às contratações de até 8 mil reais para serviço de manutenção de veículos automotores. A sucata velha aí da nossa administração, né? Todos os veículos automotores, quando for fazer manutenção de até 8 mil, aí já pode ser por contratação direta, né? Não, aí você pode ultrapassar aquele limite do somatório, porque aí já não entra não. Se você estiver sempre ali fazendo contratações de até 8 mil reais. Não vai entrar naquele somatório não. Tá bom? E dentro dessa ideia de contratação direta, nós temos os mesmos conceitos de antes, não mudou, que é a licitação deserta e a licitação fracassada, né? A deserta é quando não surge nenhum licitante interessado, foi deserto, não chegou ninguém. Qual a ideia de deserto? Isolado, sozinho, não apareceu ninguém, né? Ou a fracassada é aquela que apareceu pessoas, mas não teve propostas válidas, fracassou, né? Foi incompatível ali, aquelas propostas feitas, era incompatível, não teve como avançar.
Então, quanto a isso, não tem grandes novidades, não, exceto quando fala lá de um prazo de 1 ano. Lá fala o seguinte, que com a nova lei, obviamente, que está falando das novidades, né? Lá fala que só será possível realizar uma dispensa de licitação, no caso aí de deserta ou de fracassada, quando, dentro do prazo de 1 ano, quando a administração pública mantiver todas as condições daquele edital. Aquele edital que fracassou ou aquele edital que foi deserto, dentro do prazo de 1 ano, tem que manter as mesmas condições para você repetir. Depois de 1 ano, não, está liberado. Ok? No mais, quanto a isso, não tem. Assim, tem outra novidade dentro dessa ideia aí, que seria um prazo relacionado a situações emergenciais de calamidade pública. Por que eu estou chamando a atenção para a questão de valores e prazos? Porque o OAB e concurso público adora valor e prazo. Porque geralmente é mais difícil de você gravar. É mais difícil de nós gravarmos, né? Então, toda vez que nós tivermos situação ali emergencial ou calamitosa, né? Que for necessário contratar para superar essas situações, né, desde que o serviço ou a obra seja concluído no prazo de um ano, máximo de 1 ano. A lei anterior trazia um prazo de 180 dias. Na lei anterior falava em 180 dias, hoje o prazo é de 1 ano, para você fazer contratações ali de maneira direta, né, com dispensa de licitação, no caso de emergência e calamidade pública. Então o prazo mudou de 180 dias para 1 ano, viu, gente? Cuidado com isso aí, porque prazos, datas, valores, eles adoram, né? A inexigibilidade também não tem grandes novidades. Uma coisa que me chamou a atenção, quando fala, por exemplo, do setor artístico, é que a lei ele trouxe, né, a possibilidade ali de contrato de exclusividade, como sempre já teve antes, né? Claro que ela agora exige que tenha um atestado de exclusividade para demonstrar realmente que é exclusivo, né? Para contratações, seja de produtor, fornecedor, representante comercial, para você comprovar ali a exclusividade, você vai ter que ter um atestado dizendo que aquilo realmente é exclusivo, né? E quando fala de profissional artístico, do setor artístico, a grande novidade foi em relação ao empresário de evento exclusivo. Um empresário que seja exclusivo de um evento específico, por exemplo, Rock in Rio, é um evento específico. Então não pode ser contratação direta, porque já existe um evento específico ali. Então não pode ser feita uma contratação direta com o empresário ali exclusivo, certo? Exclusivo de evento específico. Mas o resto continua igual, que tem que ser consagrado pela opinião pública, né, pela crítica especializada, e aí vai fazer de maneira inexigível por contratação direta. Próximo tópico, procedimentos da licitação. Aqui não vou entrar em detalhes porque não mudou muita coisa. A única coisa aqui que mudou, que se consolidou, foi a inversão de fases. Porque antes a gente primeiro habilitava os licitantes para depois fazer julgamento. E isso é uma perda de tempo. Então aquilo que já era feito, por exemplo, no pregão, que a lei de pregão já previa, agora foi consolidado para todos os processos licitatórios. A habilitação ficou para depois do julgamento. Então primeiro julga e você vai olhar a documentação só de quem venceu. Se quem venceu tiver com a documentação errada, chama o próximo. Mas você não perde tempo tendo que avaliar toda a documentação, você avalia apenas de quem venceu. Então as fases, elas se consolidaram agora dessa forma. Foi a única mudança aí relevante, né? Em relação a isso. Quanto aos modos de disputa, seriam aí os tipos de disputa, eu já falei para vocês lá atrás. Né? Disputa aberta ou disputa fechada? Os lances abertos é uma disputa aberta, lances ali sucessivos é uma disputa aberta. No momento que eu estava lá falando dos critérios de julgamento, eu já falei, esse aqui tem que ser por disputa aberta, esse aqui tem que ser por disputa fechada. Lembra quando nós falamos, por exemplo, do menor preço? O menor preço tem que ser uma disputa aberta, tem que estar lá para todo mundo ver. Então são os dois modos de disputa, o aberto e o fechado. Tá? Desfazimento da licitação não mudou nada, continua a revogação e anulação.
como vocês aprenderam lá em Administrativo 1, revoga o que é legal, porém por questão de conveniência e oportunidade, o mérito da administração pública. Já a anulação é por questão de legalidade. Então, na anulação, nós temos uma situação onde tem vícios legais, vícios, existe uma ilegalidade. Aí você anula. Não mudou nada isso aí. O desfazimento da licitação continua por revogação ou por anulação. Por fim, as modalidades da licitação, lá no artigo 28 da nova lei. Percebam que nós não temos mais a carta convite, né? Não temos mais. A tomada de preço também foi extinta. Você percebe aí pelo rol do artigo 28 da nova lei. A tomada de preço também não temos mais. E aí, então, quando você fala de extinção da carta convite e extinção da tomada de preço, você está falando da nova lei, né? Se optou por utilizar a lei anterior, nós ainda temos lá essas previsões. E foi incluída na nova lei uma nova modalidade de licitação. E é só dessa que eu vou me ocupar aqui com vocês, porque as outras já não têm novidades. Qual é a nova modalidade? Diálogo competitivo. Ivan Montenegro até perguntou no chat aí, professor, fala aí, logo no início, né? Quando eu estava ali ainda falando com vocês, fala sobre o diálogo competitivo e tal. Depois eu parei de olhar o chat. Ele chegou a hora, Ivan. Então, dentro dessas modalidades aí de licitação, é a única novidade que nós temos, a inserção disso. Temos o que foi excluído, né? Mas aí não é novidade, porque saiu. O que entrou, o que é novo, é o diálogo competitivo. Então, como a própria lei já disse, que ela, como eu falei para vocês, é bastante conceitual, ela fala que é uma modalidade própria para a contratação de obras, serviços e compras. Só que vão ser realizados diálogos com os licitantes, conversas com os licitantes. Porque o intuito aí é desenvolver uma ou mais alternativas que alcance aquilo que a administração pública precisa. Ela tem uma necessidade, mas ela de imediato não está sabendo como resolver aquilo ali. Então ela vai dialogar, os licitantes vão trazer. Então você percebe que vai ter duas fases. Primeiro de diálogo, depois de competição. Então a administração pública diz o que ela precisa, ela dizendo o que ela precisa, nos diálogos vão ser apresentadas soluções, né? Ali vai dizer, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, temos essas novidades aqui, a gente pode estar atendendo às necessidades dessa forma. Depois que reúne, chega a um consenso, aí vamos para a competição. Agora vamos ver realmente quem ganha. Então é isso que seria o diálogo competitivo. Divide numa fase de dialogar para se chegar nas alternativas capazes de atender as necessidades da administração pública, se atender às... Eu falo rápido, né, gente? Se atender às necessidades da administração pública, e depois que percebe que aquela necessidade realmente já está satisfeita, aí nós vamos para uma fase de competição, como qualquer outra licitação. Vamos competir para ver quem ganha. Então é isso, gente. Não sei se eu trouxe um panorama bastante abrangente, mas vamos lá, né? Vamos lá, professor Guilhardes. Espero que tenha cumprido a 1 hora que me foi solicitada, que eu tenha sido obediente nesse sentido. E aí estamos à disposição, né, para os questionamentos e debates. Foi preciso e mais do que pertinente. Opa, deixa eu tirar aqui. Pronto. E aí, veja, rapaz, e suscitou um monte de pergunta aqui, viu? Foi? Eu já estou trazendo problema para mim, né? Se a gente fosse dar prêmio aqui, o Ivan teria... Ivan já está acalorando o debate. Já estou vendo também que é de Nelvan, né? Isso. Vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta de Ivan você já respondeu, né? A segunda é essa aqui. Processo licitatório presencial virou exceção? Como fica a etapa de habilitação? Tá vendo como
como é importante as perguntas, porque já é uma novidade que a gente acabou não tratando ali, né? E a pergunta já nos permite completar aí todo o raciocínio. A ideia foi de que essa pergunta, professor? Foi Ivan, não foi? Foi, Ivan. A ideia, Ivan, é que realmente o eletrônico remoto veio para ficar, né? Não só na academia, mas também na administração pública. E que se for necessário que se faça o presencial, vai ser obrigado a gravar. Vai ter que gravar todo o procedimento. Aí você me pergunta, como fica a habilitação? Você é advogado, Ivan? Fica daquela forma, certo? Você vai incluir todos os documentos de forma remota, como você faz no processo como advogado. E o mais importante, a lei de desburocratização vem para a nova legislação veio para consolidar a desburocratização, no sentido de que os servidores, agentes públicos, ele tem que facilitar o máximo possível isso, porque eles que vão fazer as comparações com o original sem precisar estar entregando ali nada autenticado, entendeu? Bom, vamos aqui. Eita, acabei me perdendo aqui. Então, repetindo, Ivan, entrega de forma remota também, viu? Entrega de forma remota. Então, enquanto eu procuro aqui, Rafael, eu vou adiantar aqui na anotação. Foi Ivan também, perguntou quanto ao valor de referência. Por que do sigilo aos participantes? Não, mas aí é porque você está numa etapa anterior, Ivan. Certo? Quando você fala de valor de referência. Mas vai chegar um momento em que todos vão ter essa participação. Porque se você já entrega ali de início aquilo que foi planejado como referência, você pode prejudicar a competitividade, entendeu? É por isso. Tem uma pergunta aqui de Sayonara que eu acredito que de alguma forma tenha sido respondida, mas é bom reforçar. Perguntando naturalmente, né, se a nova lei já está em vigor e os processos que já foram feitos por carta convite. Não, tudo que você. Enquanto se você conta aí de 1º de abril de 2021, 2 anos. Se optou por utilizar a lei anterior, ela vai valer até o fim. Inclusive, o contrato administrativo vai ter que ser regido até seu fim. Suponha que acabaram os 2 anos, certo? Suponha que acabaram os 2 anos. Então, daqui a 2 anos, a gente vai ter apenas a nova lei. Não tem mais a lei 8.666. Mas aqueles procedimentos licitatórios que iniciaram pela 8.666 e ultrapassaram esse lapso temporal, e vai continuar pela 8.666. Você não pode voltar atrás. E os contratos que tiverem em vigor, a mesma coisa. Todo contrato administrativo em vigor continua pela lei 8.666. Quando passar os 2 anos, o que não vai poder acontecer é iniciar pela 8.666. O que não vai poder acontecer é isso, iniciar por ela. Vai ter que iniciar apenas pela 14.133. Ok? Mas o que já estiver acontecendo, continua, não muda não. Antes de passar para a próxima, só para eu responder aqui a Beatriz Torres. Beatriz, essa aula do professor Rafael ela vai ficar gravada aqui no meu canal. Essa aula já está pública, tá? E se bem que o professor Rafael também a gente vai dar um jeito, né, baixar o arquivo para ele poder colocar no canal dele. E para aqueles que são os nossos alunos de Direito Administrativo 2, o link vai estar disponível lá no Classroom, no tópico referente a licitações e contratos administrativos, tá bom? Então, o acesso mais facilitado possível para vocês aí, tá joia? E aí, vamos lá, Andréia Feitosa. Ela pergunta, comparando a lei anterior e a nova, o que você considera que melhorou e o que você lamenta que não tenha sido mantido? Eu gostei. Eu não tenho muito a lamentar, não, em relação a essa mudança. O que, na verdade, a gente precisa no nosso país é de fiscalização, né? Eu acho que essa lei, ela precisava realmente ser editada, porque, como eu falei no início, ela consolidou
várias leis diferentes e as decisões reiteradas do Tribunal de Contas da União. Então, era algo que já vinha sendo exigido, mas não estava em lei, estava em jurisprudência. Então, ela veio para consolidar. Então, tudo isso é muito bom, porque é algo que já realmente já estava em validade. Então, eu não tenho muito, eu não tenho o que lamentar em relação a ela. O que a gente precisa realmente é questão prática, né? É de fiscalização, é fazer com que realmente tenha uma participação maior da sociedade nessa fiscalização também, para que se evite aí o superfaturamento, o sobrepreço, enfim. São aquelas situações que vão trazer prejuízo à administração pública, né? Mas isso aí já existia na outra, vai continuar existindo nessa. Então, não tem mudança de lei que resolva isso, é uma mudança de cultura, né? Verdade. Opa, peraí. Até eu me atrapalhando aqui, gente. Peraí. Ivan Montenegro, peraí. Ivan tinha perguntado, peraí, tem uma outra aqui antes. Mas a nova lei não trouxe a opção de modo fechado com os lances mantidos em sigilo até a data de abertura? Sim, eu falei isso. Lembra que eu falei que o modo disputa tem tanto aberto quanto fechado? É possível, isso. Sim. Só que eu citei alguns que é vedado fechado. Tem que ser só no aberto. Tá? Isso. Continua com o Ivan. Mestre, qual a diferença entre a modalidade fechado aberto e aberto fechado? Não, a diferença é o seguinte: se for só fechado, vai chegar só no momento de abrir ali para todo mundo ver, né? E ficar sabendo qual foi a proposta vencedora, né? Se você que seria começar fechado e terminar aberto, seria dessa forma, né? Agora, o aberto fechado, fechado aberto, esse trava-língua que Ivan trouxe aí, na verdade volta para aquele momento lá que nós falamos sobre o modo de disputa e quando eu falei também dos critérios de julgamento. Se você for na lei, ela, como eu falei, é bastante didática. Quando ela vai falando sobre os critérios de julgamento, menor preço, maior lance, técnico preço, melhor... Ela já vai dizendo, ó, essa aqui tem que ser pelo aberto, essa aqui tem que ser pelo fechado. Então, ela está bastante didática, não deixa muitas dúvidas em relação a isso não, viu, Ivan? Agora de Ramon. Quais os benefícios que a nova lei trouxe ao extinguir as seguintes modalidades de licitação? Convite, tomada de preço e regime diferenciado de contratação. Na verdade, o regime diferenciado ele foi englobado, né? A lei do pregão, o sistema de registro de preço, o regime diferenciado, ele já está englobado nessa nova aí, por isso que revogou. Já em relação à tomada de preço e a convite, eu acho que foi mais por uma questão da prática mesmo. A convite já era uma modalidade que trazia alguns problemas, né? Porque, primeiro, o próprio nome já disse, estava convidando pessoas, já tira o caráter aí da objetividade, né? Já tem algo ali subjetivo, por mais que não tenha más intenções, mas já tem ali essa predisposição, por mais que tenha ali as 24 horas para que qualquer um pudesse participar, previamente cadastrado, tal, mas já pode ser abrangida pelas outras modalidades. Não havia necessidade. Assim como a tomada de preço, que era praticamente não era utilizada, era pouco utilizada, e já é abrangida pelas outras. Então, o que fez foi enxugar, né? Deixar apenas modalidades que já contempla tudo que a gente precisa. Então, nesse sentido, foi interessante. Antes de passar para a próxima pergunta, gente, aqui a gente já está disponibilizando o link para vocês preencherem lá o formulário para a certificação, viu? Para emissão de certificado. Rafael, tem um aqui que é longa de... peraí, deixa eu voltar aqui. É de Nelvan. Ele acabou dividindo aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ele coloca aqui. Rafael, na qualificação econômico-financeira, passará a ser exigido balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios, com exceção das empresas com menos de 2 anos de existência. Na sua concepção, este ponto é um avanço no sentido de coibir os elevados calotes que a administração pública sofre com empresas fantasmas ou figurativas?
Sua pergunta, Edneuvan, é uma pergunta excelente. Só que ela é muito difícil de ser respondida em relação ao efeito prático, não respondida teoricamente. Teoricamente a gente responde, mas o efeito prático disso é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Porque para artista, Edneuvan, para os artistas que tem por aí, tudo dá-se um jeito, né? E a gente tem muito balanço patrimonial que é forjado, né? Que é forjado. Então, mas vamos pensar num plano ideal, né? Vamos pensar num plano ideal. Sim, a sua pergunta a gente poderia falar que era uma pergunta retórica. A gente poderia dizer ali que sim, é um avanço, porque a gente estaria já tendo acesso ao balanço patrimonial daquela empresa para saber realmente se ela tem ou não condição de cumprir aquele contrato. Deixa eu ver aqui. Ivan. Ivan está lhe perguntando a respeito da garantia contratual. Passou a ser opção do gestor público? Ivan, desculpa. Com esse Ivan há tanto tempo, eu vou chamar de Gilvan, né? Ivan, a garantia contratual, você está falando de opção no que sentido? Na opção de escolher qual garantia ou de ter a garantia? Porque de ter é obrigatório, né? É obrigado a ter a garantia. Certo? Agora, qual garantia? Aí a lei traz realmente as opções. Certo? E agora, João Pedro Tércio, ele pergunta: boa noite, professor. Com a inovação de estar expresso o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade na nova lei, agora a doutrina deverá classificar como princípios expressos e eu não entendi aqui esse final. Eu entendi. Não importa. E não implícitos. E não implícitos. Eu entendi. Agora João Pedro. João Pedro Tércio, né? Isso. Esse cara é bom, viu? João, é o seguinte. A gente não pode confundir princípios do direito administrativo com princípios da licitação. Todos os princípios da licitação, eles também são princípios do direito administrativo. Mas você tem princípios do direito administrativo que não são princípios da licitação. Então, lá no direito administrativo, continua com aquela ideia de expresso implícito. Aquilo não muda. Ok? Continua aquela mesma ideia. Que os expressos seriam aqueles do artigo 37, que é o LIMP, né, que está expressamente lá como sendo da administração pública no artigo 37. E os demais estariam aí como princípios implícitos. Né? Isso não mudou, não. E na licitação, a gente traz a mesma ideia. Aquilo que está expresso na lei de licitação, a gente chama de princípio expresso da licitação, e aquilo que não está na lei de licitação, mas é um princípio que serve para ela, a gente chama de um princípio implícito da licitação, entendeu? Bom, por enquanto, não estou vendo mais nenhuma. O povo me apertou. Pergunta. Esse pessoal seu me apertou. Gente, a gente ainda está aí aberto para novas perguntas de vocês aí. O chat está aberto. Enquanto não aparecem novas perguntas, Rafael, você quer falar logo a respeito do livro? Pronto, na verdade, eu preferia que você falasse, né? Uma segunda opinião. Porque toda vez que a gente escreve um livro, é um filho acadêmico, né? É um filho acadêmico que está nascendo. Então, a gente nunca fala mal de filho nosso, né? E se a gente falar mal, é só a gente que pode falar, ninguém mais pode, né? Não é assim? Do filho. Mas brincadeiras à parte, gente, é um trabalho que foi aperfeiçoado na segunda edição. A primeira edição do livro surgiu como ideia de trazer um material orientador para a sala de aula, né? Mas vai crescendo, vai surgindo ali
a necessidade de tornar o projeto maior, tornar o projeto mais denso. Então, a gente trouxe muitos assuntos que não estavam contemplados na primeira edição. Temos a nova lei de licitação, né, que naturalmente não era contemplada, porque é uma lei nova. No final dos capítulos, não de todos, mas a gente procurou fazer em quase todos, a gente traz quadros resumindo aquilo que está sendo discutido no capítulo. Então, é um livro que eu tentei dar uma objetividade maior possível, a maior objetividade possível, para a gente não ficar perdendo tempo naquele assunto ali específico. É mesmo para os concurseiros, para a OAB, direto ao ponto. E, gente, claro, eu utilizei a primeira edição e, assim, o professor Rafael, ele normalmente vai direto ao ponto, ele não fica enrolando, né? A gente está normalmente acostumado, né, com aqueles, né, com alguns textos que o pessoal vai né, lá longe até completar o raciocínio. O professor Rafael, às vezes é até direto demais, né? Para o nome fazer jus, o nome tem que fazer jus, é o objetivo. É muito direto, né? Traz doutrina abalizada, doutrina atualizada, né? E eu tive o prazer de fazer uma pequena revisão, né? E ele me deu, inclusive, a oportunidade, o prazer de poder mexer em algumas coisas do texto, né? Como um leigo, né? Aquela visão do leigo, dizer, não, isso aqui, a linguagem está muito jurídica, bora diminuir aqui, vamos mudar aqui essa coisa toda, que é justamente para permitir, né, que pessoas de fora do direito consigam entender e entender bem o direito administrativo, né? E, claro, aí vem todas as atualizações, né? O professor Rafael, inclusive, eu me lembro ainda das pressas, aliás, embora que saiu uma coisa nova aí, agora eu preciso colocar para sair, né? Lucas Menezes está, inclusive, aqui dizendo, olha, Lucas com certeza já conhecia a primeira, e agora, né? Estou vendo ali a mensagem de Tayane. Tayane foi minha colega de turma, foi sua aluna, professor Guilherme. Pois é. Satisfação. Lucas, obrigado, Lucas. Douglas, uma pergunta, né? Paola, aluna também, obrigado Rafael, muita gente aqui elogiando. Obrigado a todos, viu, gente? Porque aqui no estúdio que Guilherme me colocou aqui, porque ele é cheio de artimanha, né? Ele tem um estúdio aqui, eu vejo algumas, eu não vejo todas as mensagens, né? Aparecem algumas aqui para mim na tela, mas depois eu vou olhar com calma lá no YouTube. Obrigado a todo mundo, viu? Por todas as manifestações de carinho. Muita gente, muita gente. E chegou uma pergunta aqui de Douglas Araújo. Professor, para o senhor, a nova lei dificulta a concorrência? Só o tempo dirá, viu, Douglas? Mas eu creio que não. Porque a gente tem que pensar em concorrência, não é uma abrangência também de maneira aleatória, né? Tem que ter critérios. Tem que ter especificações técnicas, né? Tem que ter, como o colega perguntou aí do equilíbrio econômico-financeiro, tem que provar que tem condição realmente de cumprir aquele contrato. Então, se essas coisas vão tirando a condição de concorrer, é porque você realmente não tinha condição de cumprir o contrato. Então, não sei se é algo ruim, não, viu? Mas só o tempo dirá. Pois sim, gente, só para a gente poder reforçar aqui, eu coloquei aí no chat o site que você adquire o livro do professor Rafael e tá mantendo ainda aquele preço de promoção, né? Na verdade, esse preço foi lançado para pré-venda, tanto que entrar no site vai estar falando lá que é pré-venda, que vai demorar 30 dias para chegar, mas não, já está pronto, já é pronta entrega, mas eles fez o preço de pré-venda e iam tirar, mas eu pedi que permanecesse por um tempo, mas eles já estão me pressionando para voltar ao preço normal. Eu creio que em setembro vai voltar ao preço normal, mas não me disseram ainda qual data vai ser. Mas, por enquanto, ainda está num preço que, se você for comparar com outros manuais de administrativo, é metade do preço aí, chega a ser 60%, 70% mais barato do que outros manuais. Então,
esse preço promocional realmente é muito bom. Claro que eu não estou dizendo que R$ 75 não é dinheiro sim, tem muita gente, para muita gente vai pesar. Mas comparando as obras nesse sentido, realmente o preço está muito, muito interessante. Pois é. Gente, nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa masterclass com o professor Rafael Ferreira. Eu quero muito, muito, muito agradecer a todo mundo que passou por aqui. Não esqueçam se o link está por aí para deixa eu colocar aqui de novo para ninguém esquecer de colocar lá o formulário. Assim que a gente sair daqui, assim que a gente encerrar, a gente. Opa, deixa eu botar logo aqui, peraí, esse recado de Ivan aqui. Assim, assim que a gente sair daqui, nós já vamos cuidar da emissão dos certificados, tá bom? Então, não deixe de ir lá e colocar. Bom, tem aqui também, né, o Linktree do professor Rafael Ferreira. Lá nós temos todos os livros. Não tem todos, mas tem quase todos. Isso. A partir desse link aqui, você, né, tem acesso a uma série de contatos do professor Rafael também. Vou até aproveitar aqui, Rafael, vou pegar a sua carona aqui e vou colocar também o meu aqui, que para não ficar muito atrás também, né? Isso aí. Então, gente, deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta. LGS, LGS, aí é muito queixo, né? Cadê que não sorteiam para a gente? Breve faremos sorteio pelo Instagram. Pelo meu Instagram. Provavelmente vai ser aí no mês de setembro. Então tem que ficar ligadinha lá no perfil que tudo sair. Isso. Acesse aí o Linktree do professor Rafael, que lá tem o link do Instagram, não tem? Lá direciona o link. Pronto, vai lhe direcionar e aí você já começa a seguir @Prof. Rafael Freire. Exatamente. E também, claro que a gente vai colocar lá no @Direito de Estado, que é para também ninguém perder essa oportunidade. Também, maravilha. Né? Gente, não tendo mais nada, não tendo mais nada a tratar, eu quero muito, muito, muito agradecer. Epa, peraí, Lília está aqui dizendo, deu erro o link do seu. Qual? O do Linktree? Do seu, professor Guilherme. Hoje o Linktree estava dando algum problema, eu estava configurando. É porque o meu não é Tri, não é Linktree, não, o meu é Link. Então é isso, eu li Linktree. Gente, olha eu aqui. Peraí. Esse eu não conheço não, o Link. Desculpa, gente, desculpa. É que eu li Linktree aqui e pronto. Peraí. Acho que foi por isso, você copiou e adaptou, né? Isso. Eu copiei e joguei aqui. Peraí, que já vai aparecer se ele entrar, que ele estava dando aqui, ó. Já está dando um probleminha aqui. Deixa eu entrar aqui para poder colocar esse link aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui também, quando você está aí na página do YouTube, que eu quero ver, viu? O que é que tá rolando por lá, que eu não abri. Eu fiquei com medo de minha voz ficar voltando e dar... Não, aqui tá perfeito. Opa, pronto. Aqui agora vai. Aí, é para ninguém perder aqui o... Deu não encontrado. Isso, Lília. Agora vai dar certo. E agora vai. Aí, é para ninguém perder aqui o... Pronto, agora vai. E agora vai dar certo. E agora vai. Pronto. E, gente, mais uma vez, obrigado pelas palavras de carinho, pelos elogios, e com certeza esses elogios são muito em função da capacidade que o professor Rafael tem, da sua experiência, do seu domínio sobre os assuntos de direito administrativo. Eu costumo sempre dizer, o professor, uma das maiores alegrias do professor é quando alguém que passa por ele percorre o caminho que Rafael
percorreu, né? Claro, eu não fui professor de direito administrativo dele, eu queria mais que ele focasse no ambiental, mas fez ótimas escolhas pelo constitucional, pelo administrativo, pelo ambiental também, que a gente tem trabalhado, né? Tem feito várias coisas juntos aí, e vendo o caminho que Rafael percorreu é algo de dar uma alegria imensa para mim, que tive esse privilégio de ter passado pela vida de Rafael, né? Então eu vou deixar, Rafael, você à vontade agora para fazer as suas considerações finais, e aí a gente depois encerra. Obrigado, professor, obrigado mesmo. Isso me emociona, na verdade, né, com o seu depoimento. E a gente está tentando, né, estudando, devagarzinho, dando nossas aulas, participando aí de nossas palestras. A gente vai tentando e construindo a nossa história, né? Eu sei que ainda há muito a ser trilhado. Eu apenas estou engateando aí no direito, mas se for isso realmente que deve ter, que eu devo trilhar por toda a minha vida profissional, vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? E esse feedback do pessoal vai mostrando que a gente está seguindo pelo caminho certo, né? Só buscar sempre aprimorar cada vez mais. O Lucas falou ali do áudio, foi porque eu abri o YouTube aqui numa janela, Lucas, mas eu fechei na mesma hora, aí deu interferência, mas na mesma hora eu fechei. Então, gente, obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho. A gente, nesse momento de tecnologia, de aulas remotas, a gente se sente abraçado nesses momentos aí, nesse tipo de evento, porque é aí que vem as manifestações, né? Então, só quero agradecer ao professor Guilherme por mais essa oportunidade de estar aqui divulgando, muito além de estar compartilhando com esse conhecimento, divulgando o meu trabalho, né? Divulgando o meu livro, os meus livros, né, na verdade. E eu estou à disposição. E tem mais, né? E vem mais dois esse ano. O nosso e outro. Rapaz, você tá mais ligeiro que Carlos Walder, viu? É um caminho sem volta. Então é isso, é só gratidão. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Professor Guilherme vai concordar comigo. Claro que a gente vive disso, claro que é daí que surge o nosso sustento, né? Daí que nossa família vai ter a provisão, mas a gente faz realmente para ter esse retorno, para ver realmente que a coisa está dando certo, para ver realmente que a gente está criando, né? Replicando essa situação. Ivan, ele está doido para escrever comigo na área de previdenciário, porque ele é meu parceiro em direito previdenciário, nas ações previdenciárias, ele é meu parceiro. Ele está doido para me arrastar aí. Mas calma, Ivan, é muito trabalho, calma. Estão pedindo aqui para comentar a vinda de Davi Luiz para o Flamengo, viu, professor Guilherme? Marcos Marques quer esculhambar, rapaz? Pelo que a gente tem lá, não é ruim, não, viu? É bom que venha, viu, Marcos? Tá, agora entrou na hora da resenha, agora já foi, né? Então, gente, muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui e voltando a lembrar, né? Essa aula ela está disponível aqui no nosso canal, né? Tira o professor, é só Guilherme Júnior, que esse é o canal institucional da UESC, a gente não tem como mudar o nome, tá? A gente também vai baixar para poder o professor Rafael colocar no canal dele do YouTube, e os nossos alunos de Direito Administrativo 2, eles terão a disponibilidade desse link no tópico sobre licitações e contratos lá na nossa sala do Classroom. Tá bom, gente? Muito obrigado novamente a vocês, né, que são estudantes da UESC, vocês estudantes da UniFTC, de outras faculdades também que puderam estar aqui com a gente e que acabaram não identificando, os professores também que passaram por aqui, os profissionais, colegas muito queridos
que estiveram aqui, pessoas também, inclusive, identifiquei pessoas aqui, Rafael, que não são da área do direito, mas que, vez por outra, prestigiam aqui as nossas iniciativas, e muito bom poder contar aqui com as presenças de vocês. Tá bom, gente? É por isso que eu falo sempre, professor Serral, eu falo sempre que aí serve para os nossos alunos que vão ser aí futuros profissionais do direito, que a gente tem que tentar tratar, não é negligenciar, não é, bora usar a palavra do bom baiano, não é manguear, né? Não é manguear, mas é tentar tornar o direito o mais acessível possível. Sim. Tentar, porque quanto mais a gente dificulta o direito, quanto mais a gente torna ele complexo, mais a gente afasta as pessoas. Então esse pessoal que o senhor falou que está chegando aí para assistir de outras áreas, talvez eles não estivessem voltando se a gente estivesse afastando eles com aquela linguagem jurídica tão tradicional, né? Então a gente precisa aproximar o direito da sociedade. É necessário. Tá bom, gente. Grande abraço, boa noite para todo mundo.